Olá, vamos começar mais uma live de psicanálise e o tema da live de hoje, dia 16 de outubro de 2022, é contra-transferência. Na verdade, esse tema começou a ser discutido na live do domingo passado, houve uma introdução e hoje, de fato, vamos discutir um pouco mais. Será uma mini live para a gente trabalhar esse tema que é extremamente importante, mas ainda menos conhecido do que deveria, aí principalmente para quem está começando, quem está entrando, né, no campo psicanalítico. Então sejam todos bem-vindos. Vou esperar mais 2 minutinhos para as pessoas chegarem. O Instagram deve estar avisando. E quem quiser fazer perguntas ao longo da live, fique bastante à vontade, né? Então, gostaria que vocês passassem assim, as impressões que vocês têm em relação ao tema contra-transferência. Uma palavra, uma frase que possa sugerir aí a sua percepção sobre esse tema. Enquanto isso, a gente vai aquecendo aqui. Temos bastante para falar sobre a contra-transferência. Boa tarde, Maria Júlia, bem-vinda. Fiquem à vontade para falar, né, suas impressões sobre a contra-transferência, como vocês lidam com esse tema. Quem ainda não conhece, porventura quem está começando, né, a despertar o interesse pela psicanálise e ainda não sabe muito bem do que se trata. Boa tarde, Nina. Sejam bem-vindos. Bom, podemos começar? Ou vocês vão mandar alguns comentários sobre o que vocês acham da contra-transferência? Qual a primeira ideia que vem quando vocês pensam em contra-transferência? Algo curtinho mesmo, só para a gente se localizar aí, né? Rosa, bem-vinda. Thomas, boa tarde. Maia, Andréa, Silvana, Silvia. Boa tarde, Elaine, um abraço. João Guilherme, imagino, né? Tá abreviado, João Gui, tô deduzindo que é João Guilherme. Bom, então vamos começar, né? A ideia, repito, é uma introdução sobre esse tema, né? Um tema que ainda gera, assim, algum estranhamento, desde a Paula Reimann, que foi uma importante psicanalista aí para desvendar, aprofundar o conceito de contra-transferência. Ela já falava que os seus supervisionandos tinham uma certa timidez para relatar algum aspecto da contra-transferência, porque eles entendiam que era algo negativo, que era quase como se fosse um erro, né? Quando na verdade não é exatamente isso. No entanto, a gente tem que saber distinguir o que é contra-transferência, ou seja, uma resposta do analista à transferência do seu analisando, do seu paciente, ou se de repente não se trata de contra-transferência, mas seria uma transferência por parte do analista. Olha que diferente, né? A gente só fala da transferência em relação ao paciente porque, de fato, é essa que é esperado, é essa que é o motor da análise. Quando é uma transferência do analista, né, em relação ao paciente, e aí provavelmente deve se generalizar, ou pelo menos ele perceber em relação a vários pacientes, não a um único paciente, é essa transferência, quer dizer, algo que não está bem elaborado na história de vida desse analista e que termina atravessando seus atendimentos. Aí sim, é algo que precisa urgentemente ser revisto, ser trabalhado na própria análise
pessoal deste analista, né? Então a gente não pode se precipitar e tudo já falar que é contra a transferência. Quer dizer, eu imagino que na prática a maioria dos casos seja contra a transferência, assim imagino, mas tem que ter aí um diálogo muito honesto para, de repente, identificar quando não diz respeito ao paciente, quando não tem uma relação com aquilo que o paciente está vivendo no setting. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Olá, Márcia, bem-vinda. Bom, o conceito de contratransferência, ele foi alterado, né? Mas inicialmente quem falou foi Freud. Em 1910 ele já dizia, né, que era uma resistência inconsciente do analista, e que sempre seria um obstáculo. Então, a contratransferência seria um obstáculo para o progresso daquela análise, porque ia impedir esse analista de ajudar o seu paciente. Então, ele dizia assim que era algo psicopatológico, ele usava esse termo mesmo, que se manifestava do analista em relação ao paciente. Então, isso, o Freud entendia que estava engendrado, né? Esse psicanalista tinha um aspecto dele ainda lá configurado enquanto um trauma, portanto, não elaborado, que enroscava com algo similar que o paciente também trazia. Então, para análise. Então, é como se o analista apoiasse a sua questão não elaborada em uma questão muito parecida ou igual, né, do seu paciente. E aí, então ficava de fato um enrosco, por isso que sempre era um entrave, atrapalhava o desenvolvimento, o progresso dessa análise. Isso foi a primeira concepção de contratransferência que foi colocada por Freud em 1910. Depois Freud muda, não muito, mas ele muda um pouco a ideia de contratransferência. Em 1912 ele coloca, na verdade, no mesmo texto, duas visões diferentes. Ele diz que a contratransferência ela deve ser favorecida pelo analista, ou seja, o analista não precisa ter medo, mas o que é importante, na verdade, bem mais do que a contratransferência, é identificar a transferência. Portanto, o analista deve ser um espelho que vai refletir o que o paciente projeta ou desloca para a figura do analista. Por isso a neutralidade do analista, quanto menos se conhece do analista, mais neutro é esse campo, mais livre para receber as projeções do paciente. No entanto, ele fala também, nesse mesmo texto de 1912, que o analista ele deve ser um receptor telefônico, ou seja, ele deve ser sensível a toda a comunicação que o paciente traz para a análise, não só ao que é falado, mas todo o contexto, né, que é expresso, que o paciente expressa. Então, isso é um pouco contraditório, né? Ele fala que deve ser neutro, mas que também deve ser sensível às manifestações do paciente. Enfim, a contratransferência ela atinge um outro grau de compreensão a partir de Hacker, um argentino, e de Paula Heyman, que era discípula da Melanie Klein, que a partir do conceito de identificação projetiva da Melanie Klein, tanto Hacker como Paula Heyman repensam a contratransferência e depois Bion, e aí começa, né, um crescente, vários psicanalistas ampliando a compreensão desse fenômeno psíquico. E então aqui, olha, em 1950
E em 1952, mais ou menos ao mesmo tempo, embora em 48 Hacker já tinha feito uma menção aqui num congresso na Argentina. Então eles colocam que a contratransferência é um excelente recurso para compreender e intervir. Olha que interessante. A contratransferência, uma vez que nós psicanalistas identificamos, compreendemos qual o seu papel, qual a sua função, o que ela manifesta ali, quais os elementos psíquicos que o paciente está comunicando por meio desses afetos, sensações, ideias e até mesmo imagem que ele provoca no psicanalista. O que ele está transmitindo, o que ele quer falar que ele não consegue de um modo mais claro, né? Colocar em palavras algo que vem por meio dos afetos, imagens e pensamentos que ele provoca no psicanalista. Essa é a contratransferência. E para a gente trabalhar a partir da contratransferência, primeiro, a gente precisa estar lá no setting, como o Bion colocava, né? Sem memória e sem desejo. Quer dizer, entendendo que cada sessão é única, portanto, só assim a gente vai poder ampliar a compreensão e o conhecimento sobre esse paciente. O que ele vai trazer ali? Não necessariamente é uma repetição, sempre tem algo inédito que a gente deve estar aberto para essa escuta. Então, o que eu estou escutando, qual a função disso, o que provoca em mim, que sensação é medo, ansiedade, ternura, raiva, sono, enfim, ou é vontade de falar, né, compulsivamente, de um modo que não é habitual. O que provoca a partir desse atendimento? Uma vez que a gente entende o que provoca e qual a função disso na análise, ou melhor, até naquela sessão, e a gente vai poder saber disso, né? O que vai indicar isso, claro, além do nosso conhecimento, da nossa formação, mas principalmente a dinâmica daquela sessão. A partir de que momento esses pensamentos, imagens começaram a tomar conta, né, de mim ali enquanto analista, do que a gente estava falando. Então aí a gente consegue ampliar a compreensão. Como falou a Maria Júlia, é um elemento ativo na análise, sim, e é um complemento, né? Quer dizer, é um movimento dual, né? Porque é uma resposta do analista à transferência do seu paciente. Então, os dois precisam estar ali implicados na análise. Então, vamos lá. A Paula Hyman fala, né, que é um excelente recurso para compreender e intervir em cada situação analítica. Porque, gente, o que um paciente provoca contratransferencialmente é diferente do que um outro paciente provoca. Isso aí já é o primeiro indício de que o contrário disso possivelmente pode ser uma transferência do analista e não uma contratransferência. Por exemplo, se todo paciente desperta o mesmo tipo de afeto ou pensamento nesse analista, será que é do paciente mesmo ou é do analista? Então, este é o dever de casa aí que o analista tem que levar para a análise dele, para a supervisão e de uma forma muito honesta verificar, justamente para se desvencilhar disso e se colocar ali enquanto uma escuta inédita, né? Livre de interferências da nossa própria história. Bom, então, o que um paciente provoca em termos de contratransferência é diferente do que um outro provoca, porque cada história é única, né? A gente trabalha com a singularidade. Então, isso é muito importante nós ficarmos atentos. Quando ele provoca, por quê, depois ou antes de que fala, e pensar na sessão como um todo, né? Um encadeamento de acontecimentos. Bom, voltando um pouco à teoria aqui, né, o Rosenfeld também, um pouco antes da Paula Hyman, em 1947, ele abre também um espaço para pensar
a contratransferência enquanto um recurso terapêutico, quando ele diz que somente foi possível compreender seus pacientes psicóticos a partir dos sentimentos, né, dos afetos que esses pacientes provocavam nele. Então, quando ele se debruçou sobre o que ele sentia nesses atendimentos, foi que ele pôde entender, né, traduzir ali a mensagem que esses psicóticos, pacientes psicóticos passavam para ele. Boa noite, Fátima. Bem-vinda. E assim, gente, a contratransferência assumiu este papel importante que se mantém até hoje. Então, a contratransferência ela deve ser, antes de tudo, compreendida. A gente deve pensar, primeiro entender o que está acontecendo, para somente depois eu devolver para o paciente aquilo que ele comunica de um modo que ele possa compreender. Por que isso? Porque é uma comunicação primitiva, é uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Então, algo ainda muito primitivo, pouco claro, né, ainda não elaborado, o paciente transmite de uma maneira mais concreta, ou seja, colocando no analista afetos, pensamentos, imagens, né? De repente você está atendendo e ocorre determinadas imagens, sensações que a gente precisa primeiro compreender com clareza antes de devolver. E aí tem toda uma polêmica, né? Mas se é de inconsciente para inconsciente, é possível elaborar, né? Possível o analista chegar a uma clareza do que está ocorrendo naquele momento? Essa é uma das polêmicas que tem em relação à contratransferência. Mas vamos lá. Bom, então o Bion, ele contribui bastante em relação ao conceito de contratransferência, quando ele vai falar aqui, olha, a contratransferência é um fenômeno inconsciente, importante, não pode ser usada conscientemente pelo analista, pelo menos durante a sessão em que ela aparece pela primeira vez. Então, o Bion defende que precisa se pensar, elaborar, entender com calma, para não correr o risco de atuar, ou seja, ter uma resposta não elaborada, mas sim uma reação, né? Uma contra-reação ao que o paciente provoca no analista. Porque a ideia é que a contratransferência seja elaborada pelo analista para compreendida, né, para que ela sirva como um recurso terapêutico, para que ela dê possibilidades ao paciente a entender, a partir dessa compreensão do analista, o que se passa com ele, paciente, né? O que ele desculpa, o que ele provocou no analista, a utilidade disso é justamente o analista poder colocar em palavras aquilo que o paciente ainda não pode fazer em relação àquela dada experiência. Então é como se, sabe, a mãe, o passarinho lá que mastiga o alimento e coloca no bico do seu bebê, que ainda não tem condições de mastigar, que seria elaborar e já compreender isso. Então, a função do analista, como o Bion fala, né? A gente deve elaborar e transformar numa linguagem que o paciente possa receber e então ampliar a compreensão sobre esses afetos que operam nele. O Bion fala disso, né, a partir da ideia da função continente do analista, que significa exatamente acolher, transformar e devolver as identificações projetivas que o paciente fez por falta de um recurso mais elaborado, como a fala, por exemplo, e para colocar em palavras já tem que ter uma compreensão mais ampla. Como isso não é possível, de um modo
concreto, né, mais duro, ele coloca concretamente no analista, produzindo afetos, ideias, pensamentos, sono ou uma agitação também, não é só o sono, pode ser uma agitação, enfim, um comportamento que não é usual aquele analista manifestar, né, ou sentir durante os seus atendimentos. Perguntas até aqui? Eu havia falado do Hacker, né, do argentino, que foi também decisivo. Ele e a Paula Reimann foram os dois psicanalistas, inegavelmente, que mais contribuíram para a expansão desse conceito, né, de contratransferência. E aí o Hacker, ele fala da contratransferência, que eu vou ler a definição, né? Consiste numa conjunção de imagens, sentimentos e impulsos do terapeuta durante a sessão. Olha só, né? Este impulso diz respeito, o que ele indica? Esse impulso mostra uma tendência a atuar. Atuar significa não elaborar, não pensar, não compreender o que está sentindo, mas simplesmente ter uma atitude, como se fosse uma reação para se livrar daquele sentimento, daquele pensamento que tomou conta do analista. Isso deve ser evitado. Por isso mesmo que Bion sugere que, olha, calma, elabora, pensa, não precisa devolver, né, para o paciente algo nessa mesma sessão para não correr o risco de atuar, de simplesmente ter uma resposta que não passa pela elaboração, pelo pensamento, seria simplesmente uma reação àquilo que o paciente provocou no analista, e isso não é terapêutico. Então o Hacker, ele vai falar assim, ele descreve dois tipos de contratransferência. O complementar, que o analista fica identificado com os objetos internos do paciente, né? Então ele é como se houvesse um complemento ali. E a concordante, que a identificação se faz com partes do paciente, como pode ser com as pulsões ou com o ego do analisando. Então o analista deve se perguntar, fazer todo esse exercício, né? O que ele está transferindo? Eu estou identificado com que parte? Que é justamente para a gente se soltar disso, elaborar e compreender o que esse paciente passa, o que ele sente e não tem palavras para nomear, né? Por isso está lá ainda cravado como um trauma, aquilo que não se tem compreensão sobre o que viveu. Bom, e aí vão surgindo outros autores, né, que vão contribuindo para a compreensão da contratransferência. Alguns falam, né, que é uma contraidentificação projetiva, quer dizer, o paciente projeta e tem essa contraidentificação, o analista sente, né, como uma resposta dessa projeção do seu paciente. Essa contratransferência, ela pode ser surda ou manifesta, quer dizer, o surda, o analista não se dar conta de que aquilo que ele está sentindo, determinada reação que ele teve, diz respeito à transferência do seu paciente, ou pode ser manifesta, ele claramente percebe o que está acontecendo com ele, embora não necessariamente chegue a uma compreensão ampla naquele dado momento, mas ele já identifica, né, algo que foge ao habitual. E aí ele passa a pensar, né, o que é isso que eu senti, por que eu fui pensar exatamente nisso, enquanto o paciente falava tal coisa para mim, né? Então, vamos lá, mais um conceito aqui. Vamos lá. Sobre a forma de um conjunto de sentimentos, afetos, associações, fantasias, evocações, lapsos, né? O paciente ato falho. O analista, de repente, ele pode esquecer, ele pode ter um branco durante a sessão, né? Um lapso.
Pode também vir imagens, sensações corporais. Não raramente essa resposta emocional pode prolongar-se no analista para fora da sessão, que aí seria uma neurose de contratransferência. Como sonhos, act-outs, somatizações. Isso não significa que é comum, que é trivial, mas que ocorre sim, pode sim acontecer. Como lembra Maria Júlia, né? Por isso a importância da análise do próprio analista, sua análise pessoal, sendo redundante, né? E a supervisão também. E a função da supervisão, inclusive Freud, com muito assim tato, muito cuidado para falar sobre esse tema, porque, gente, tanto a transferência como a contratransferência, a gente está falando de subjetividades, né? Do analista, do paciente, é algo subjetivo, é real, existe, aliás, é a essência do humano, né? A sua subjetividade. No entanto, quando a psicanálise surge, a ciência não admitia nada que não pudesse ser comprovado repetidas vezes de modo muito concreto. Daí demorou tanto se chegar na compreensão dos sintomas histéricos. Teve vir o Freud com seus interlocutores, com essa sensibilidade para o humano, para compreender que nem tudo é concreto, mas que existe e pode sim ser visto ou escutado, ouvido, melhor dizendo, por várias pessoas, né? Porque o inconsciente, ele se manifesta, como vocês sabem, né? Por meio dos sonhos, dos atos falhos, das escolhas que a gente faz, inclusive as amorosas, da forma como a gente repete as relações, né, características dentro das relações humanas, entre tantos outras manifestações. Só que naquela época isso ainda era tudo muito novo, né? E falar que o inconsciente existe sim, tanto é que ele está produzindo sintomas, etc, causou uma polêmica muito grande, embora tenha despertado muita credibilidade e simpatizantes ou interessados vindo de vários países para Viena para estudar com Freud, né, essa nova escuta do sujeito. Bom, então, o Freud tinha muito receio de ficar falando em contratransferência e ressaltar para os leigos uma ideia da subjetividade de algo que não pode ser comprovado de modo concreto. Então, como ele também já tinha sofrido tantas críticas, né, e nunca desistiu, sempre foi à frente, mas aí em relação à contratransferência ele não se dedicou tanto, ele falou, olha, não tenho tantos elementos para provar de uma forma clara, não quero que a psicanálise fique conhecida como algo informal, pouco palpável e etc. E Paula Reimann, Hacker, não se intimidam com isso. E eles levam à frente, abrem um campo de discussão a ponto desse conceito ter atingido a maturidade teórica, né, que a gente entende hoje, que a gente pode encontrar nos livros ou na troca com profissionais mais experientes, né? Bom, então nesse sentido, não trabalhar com a contratransferência é negar, né, algo real, vivo, lá no setting analítico. É negar uma parte da percepção do psicanalista para compreender e se aproximar do seu paciente. Eu diria até que não é psicanálise, né? Trabalhar ignorando a contratransferência, a gente estaria atropelando a psicanálise. Daí a importância
de cada vez mais compreender melhor, trocar, discutir e perceber sem medo aquilo que alguns atendimentos provocam. O que a gente não pode é perceber e cruzar os braços, porque é uma ferramenta riquíssima. Exatamente, é uma chance de se aproximar muito mais, inclusive do que está ali, né, na base do sofrimento do paciente, que são os aspectos mais primitivos do psiquismo. É aquilo que fica repetindo, não só na análise, mas em todas as relações da pessoa, em busca de uma elaboração, em busca de um desfecho, né, em busca de um sentido que aí possa, então, tirar ou diminuir o sofrimento em torno desse conteúdo recalcado. Bom, aqui na atualidade, né, disse o Zimmermann, predominam entre os psicanalistas a aceitação do tríplice aspecto da contratransferência. Ela pode ser um obstáculo, sim, se por exemplo, se o psicanalista não consegue compreender o que está em questão ali, não consegue se diferenciar disso e devolver para o paciente para que ele possa se beneficiar dessa compreensão. Ela é um instrumento de campo, quer dizer, é um instrumento de pesquisa do inconsciente, onde o paciente pode reviver as fortes experiências emocionais que originalmente ele teve, mas que ficou sufocada, né? Então, é um instrumento lá vivo no setting analítico, pode ser um obstáculo e uma ferramenta para facilitar o entendimento, o acolhimento e a compreensão dos aspectos mais primitivos do paciente. Bom, acho que para uma introdução era isso que eu tinha pensado e fico aqui aberta ao debate com vocês. Quem quiser acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. E enquanto isso, eu aproveito para falar para vocês que agora, dia 20, encerram as inscrições do curso que eu vou dar justamente sobre transferência e contratransferência. Tanto para quem está iniciando, como quem já está no campo, já fez vários movimentos em relação à sua formação, mas quer revisitar esses conceitos e discutir, né, com outros interlocutores, isso é sempre bom. Vocês podem me pedir pelo direct, porque tá dando um pouquinho de trabalho para entrar pelo link, mas podem entrar também. Quem tiver paciência pode entrar, ele vai ficar pedindo para confirmar, porque teve bastante acesso no link, e aí eles criam esses mecanismos. Perguntas? E aí, alguma coisa mudou, acrescentou ou confirmou a partir dessa explanação de contratransferência do que vocês pensavam lá no início da live para o que pensam agora? Acrescentou algo ou só confirmou o que vocês já pensavam? Ou continua sendo ainda um conceito difícil de pensar de forma clara? Podem participar. Vitor, Paula Gales. Sim, o saber vem do paciente, mas a gente não pode esquecer que a gente trabalha, acima de tudo, com o inconsciente. E o inconsciente, o paciente é como se ele soubesse, mas não soubesse. Ele sabe, mas não tem clareza. Ele não tem clareza ainda, então por isso que ele vai manifestar por meio de atos falhos, dos sonhos, que são sempre imagens distorcidas. Os sonhos são só a ponta do iceberg, porque a gente pega imagens emprestadas que podem, de uma certa forma, ainda esconder aquilo que tememos para
que esse conteúdo vá aos poucos se aproximando da consciência. Desculpem. Então, sim, o analista pode ajudar a traduzir essa linguagem que é pouco clara para o paciente. Bom, a Silvia fala aqui, confirmou e acrescentou, não conhecia o psicanalista Hacker, nosso vizinho argentino, nome importantíssimo, já pesquisando aqui. Que bom, Silvia, que bom. A Márcia fala que é um conceito com muita profundidade, exato, aqui é um início, né? Não tão básico, mas é um início. Maria Júlia fala que ajudou a revisitar os conceitos e os autores. O André fala que a contratransferência é da ordem do sensorial, das emoções, exatamente. A transferência negativa e positiva. A transferência eu falei na live passada, hoje praticamente eu não falei, só mencionei algumas coisas, né? Mas a contratransferência é uma resposta que vem independente se a transferência do paciente é positiva ou negativa, tá? Isso independe. O que ele... então vamos lá. Aqui o Madel fala, quando analisando é indiferente às associações na contratransferência. Se eu entendi bem, quando o analista interpreta aquilo que ele percebeu na contratransferência e o paciente é indiferente a essas interpretações. É isso, Madel? Bom, isso aí a gente está falando de uma resistência, né? Nem tudo que se fala vai funcionar falando somente uma vez, pelo contrário, né? Tem alguns aspectos, aqueles para os quais o paciente está mais resistente, que eles precisam ser falados variadas vezes. Entre ouvir e escutar aí tem uma diferença. Às vezes ele ouve uma palavrinha solta, com o tempo, né? Que essa ideia vai aparecendo outras vezes e essa resistência vai arrefecendo, é que ele vai conseguindo ouvir mais detalhes, perceber mais detalhes e ampliar as associações que podem vir dessas interpretações que o analista fez. Sim, ele pode não estar pronto para ouvir, é que geralmente ele não está totalmente pronto, principalmente se é um conteúdo, quanto mais delicado ali, né? É mais difícil de se ouvir. Às vezes precisa ouvir várias vezes até de fato conseguir ouvir. Então, às vezes vem, né, na supervisão, vem um colega e fala assim, puxa, mas eu já tinha falado isso para fulano, e ele como se ele tivesse ouvido pela primeira vez. Provavelmente sim, ouvido pelo nível da consciência, sim, né? Então, é isso, são várias vezes, dentro do tempo dele, do paciente, vai chegar um dado momento que ele consegue ouvir de forma mais ampla. A contratransferência, como na resistência, é uma contratransferência negativa. Bom, se eu entendi bem, é assim, se aquilo que o analista sente, né, como uma resposta à transferência, ou seja, a contratransferência pode ser caracterizada por afetos chamados positivos como negativos, seriam os hostis, né? O analista, de repente, pode sentir raiva de um paciente, só que ele deve estar preparado para entender que não é ele sentindo de fato uma raiva genuína, no sentido de... porque aquele paciente tem uma relação ali que provoca raiva, mas que esta raiva
é proveniente de algo que foi transferido para ele e que, ao sentir, deve ser compreendida para entender qual é a função dessa raiva. Será que essa raiva foi o mesmo sentimento que o próprio paciente teve quando viveu aquilo que ele estava relatando? Ou ele provocou no seu interlocutor esta raiva? Né? Então, é uma escuta ampla de todos esses elementos que vai fazer o analista compreender essa raiva ou a necessidade de proteger aquele paciente. Pode ser isso também, pode ser variadas emoções, afetos, como o que eu falei agora há pouco, pode eventualmente provocar falta de interesse, sono ou um interesse excessivo que não caberia na relação analista-paciente. Então, são indícios para o analista parar, pensar, compreender e entender do que se trata. Porque não é ali entre eu, a Ana, analista, e a Jacira. Vou pegar o nome da Jacira, que é uma amiga querida que está aqui na live, e a Jacira, se ela fosse a minha paciente, e a Jacira. Entende? Mas ali é a repetição de experiências primitivas que o paciente viveu com outras figuras e que levou para o setting nessa modalidade. A Fátima pergunta: quando a contratransferência influencia o paciente, ativando gatilhos que, no lugar dele liberar, prende o analisando ao seu sintoma. Ixi, será que eu entendi? Deixa eu ver. Quando a contratransferência influencia o paciente... Se você puder explicar um pouquinho mais, Fátima, eu não sei se eu entendi. Seria quando o analista não percebe o que é da ordem da contratransferência, porque tem algo nele que realmente não foi bem analisado e se mistura com aquilo que o paciente traz, e aí o caráter terapêutico sai de cena? Seria isso? Só me confirma. Sim, a contratransferência pode ser manifestada pela linguagem corporal, sem dúvida, uma certa impaciência, inquietação, né? Nem sempre, gente, não é que toda sessão o analista vai sentir algo contratransferencial, né? Mas ao longo daquela análise com aquele paciente, ou seja, com todos os pacientes, ele vai sim experimentar uma contratransferência. Estou esperando aqui a Fátima me falar se eu entendi direito a pergunta dela. Bom, eu vou tomar que eu entendi corretamente ali o que ela perguntou, né? Eu acho que ela disse assim, que ao invés da contratransferência ter uma utilidade terapêutica, ou seja, o analista poder compreender do que se trata e devolver, né, por meio da interpretação, algo que possa ampliar a compreensão do paciente sobre ele mesmo, né, sobre a sua verdade psíquica. Ao invés disso acontecer, o analista não teria como utilizar esse mecanismo dessa forma, porque algo dele ficou enroscado, ficou preso ali, né? Então, aí a gente tem que entender, isso não é contratransferência. Eu entendo que não. Eu acho que aí ou é a contratransferência nos moldes que Freud definiu lá em 1910, quando ele dizia que é algo não elaborado do analista. Então, isso aí não teria esse caráter terapêutico. O analista não conseguiria fazer um bom uso dessa informação para se aproximar e para entender melhor o seu paciente e devolver algo para que ele possa aproveitar para o seu crescimento, para a sua compreensão. Então, se for esse conceito antigo lá que o Freud falava de contratransferência, sim, e é indesejável, né? Ele é o inadequado. Por isso a importância da supervisão e de uma formação contínua.
sim, a live vai ficar gravada. Aí, gente, é o que hoje a gente chama de transferência do analista. Eu, enquanto analista, tenho algo que não está bem elaborado, eu fugi da análise, né? Não fiz análise o suficiente para resolver minimamente as minhas questões. Então, essas minhas questões, esses traumas, né? Trauma é tudo aquilo que não foi elaborado, não está amplamente compreendido, portanto, está meio que escondido lá no inconsciente. Ele enrosca com o que o paciente traz. Então, sou eu ali quem estaria fazendo uma transferência, atribuindo ao paciente algo que é meu. Isso é o indesejável. E que, se acontecer, análise urgente, né? Vamos lá. Então, no lugar de dizer parabéns, você entendeu? Ele diz, isso dói ainda, não é? Eita, Fátima, não sei se eu entendi, Fátima. Gente, me ajuda aí, porque é uma pergunta interessante, só que eu não sei se eu entendi. Olha, tem umas perguntas aqui, ó. Vamos ver. Acho que pensar a psicanálise é sempre um retorno, e é um conceito que devemos fazer esse retorno da contratransferência, né? Fala a Regina Maria. Quando analisando não concorda com a interpretação, a pergunta da Amadel. Olha, nem sempre ele vai concordar. E aí tem dois motivos, basicamente, pelos quais ele não concorda, né? Como o próprio Freud, em um dos seus textos, fala. Ele simplesmente não concorda porque a gente pode ter dado uma interpretação furada, né? Pode ter compreendido algo que não faz sentido de fato, a gente deu ali uma escorregada, né? Nos distanciamos do que realmente acontece, e isso pode acontecer, nós somos, acima de tudo, humanos. Como Freud mesmo dizia, isso vai acontecer com todo mundo uma vez ou outra. O que não pode é ser o padrão, aquilo que é constante, né? Então, uma ou outra interpretação distante do que realmente ocorre pode acontecer e tudo bem. O paciente dá uma outra chance, né, para retornar, até porque a análise não se resume a esse único momento, tem todo um histórico de compreensão, de proximidade, etc. E um outro motivo, bem mais comum geralmente, é quando o paciente ainda não consegue admitir aquilo para ele mesmo, aquilo que foi apontado. Ele ainda está lutando contra essa ideia ou esse afeto, essa característica dele. E aí Freud fala, tá, e aí, quando um paciente discorda de uma interpretação, como é que nós analistas vamos saber se de fato a gente deu ali, ele não usou esse termo, mas a gente deu uma bola fora, ou se realmente é uma resistência do paciente que ainda não admite pensar, olhar para essa questão. Olha que interessante. Então, o Freud, ele fala, né, dá aí um caminho muito interessante. A gente deve observar o que o paciente fala logo depois disso, porque o inconsciente, gente, é uma coisa assim interessantíssima, né? Mesmo que o paciente discorde, não tem nada a ver isso e aquilo, aí ele entra com outro assunto que aparentemente não está relacionado com aquilo, mas você vai olhar, vai escutar, né, se nesta fala que vem depois, se não é uma continuação daquele tema. Vamos imaginar que você apontou a inveja dele em alguma situação e ele discorda categoricamente. De jeito nenhum, eu estava torcendo pela pessoa, etc e tal. E aí ele, sei lá, vou mudar, eu vou até falar um negócio que não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Por exemplo, isso aqui tudo inventado aqui para a gente poder ter uma hipótese. E aí ele começa, você viu a novela tal? E aí começa a contar a história de uma novela que não tem nada a ver com ele, é da novela. E a cena que ele relata é de inveja. Então aí seria uma confirmação, né?
de que sim, é isso mesmo, mas ele ainda não consegue pensar muito sobre isso, admitir para ele mesmo. Então, aparentemente, né, ele muda de assunto, mas e isso é um exercício que eu gosto muito de fazer, né? O que o paciente está me falando? Além daquilo que ele está dizendo textualmente, por as palavras que a gente tem que ouvir, sim, mas além disso, qual é o tema que vem? Qual é o tema que se repete nessa sessão? A dinâmica da sessão, a importância de trabalhar com um movimento que vai se encadeando. Ao mesmo tempo, sabe? Isso é a atenção flutuante. Você está ouvindo aqui o que ele está dizendo agora, mas você está livre para pensar e fazer associações para entender o ritmo, a dinâmica, né? Qual é o assunto que se repete em todas essas falas do paciente. Olha, e aí, né? Fala assim, o Vitor fala, conduzir o paciente para compreender. Eu acho que não é uma condução no sentido de deliberado, de você dirigi-lo para pensar nisso, para ele chegar a essa constatação, não, porque tem que ter uma liberdade aí e respeitar o ritmo desse paciente. Mas, invariavelmente, se ele consegue, permanece vinculado ao trabalho, né? Continua indo e pensando, associando e elaborando, em algum momento essas associações ele fará naturalmente, né? Por isso que a análise não é um tratamento tão rápido, porque tem ali um regulador desse ritmo que é a resistência do paciente. E essa resistência, a gente não deve olhar só algo ruim. Não é necessariamente só ruim, é necessário. Enquanto ele está resistente, é porque ele ainda precisa se defender de algo que ele imagina que ele não dá conta de olhar, de pensar e etc. Mas, à medida que esse vínculo transferencial se fortalece, que a confiança no analista vai se consolidando e ele vai podendo, então, ouvir sem tanto medo, né? Sem tantas fantasias de que vai descobrir algo do outro mundo. Porque, na verdade, isso que nós tememos, aquilo que está lá reprimido, recalcado no inconsciente, em alguma medida a gente já conhece, ainda que disfarçado, né? Ele vem pelos sintomas, pelos comportamentos que se repetem, pelas escolhas que a gente constata que não são legais e que agora eu aprendi, que daqui a pouco repete tudo outra vez e fala, ai, não acredito que eu casei, na verdade, com a mesma pessoa, igual o outro a outra, né? Então, em alguma medida, a gente já tem ali um conhecimento disso, mas a maior parte está distorcida, está reprimida e ao longo desse trabalho psicanalítico que vai se abrindo um espaço, né, para esse paciente se desenvolver e poder se aproximar dessas questões todas. Por isso, o número de sessões por semana é importante, né? Por isso que essa frequência é importante. Não basta só se matricular na análise, precisa de fato frequentar, né? Sim, o vínculo. E o vínculo é importante, não só o vínculo de confiança, que esse é fundamental e tal, mas tem alguns momentos que essa transferência negativa precisa aparecer. E o paciente precisa se sentir autorizado e confiante para manifestar raiva, desprezo, seja lá o que for pelo seu analista, e o analista aguentar isso, porque ele sabe que não é ali genuíno em relação à pessoa do analista, mas ele está transferindo para o analista algo que ele viveu ou deveria ter vivido, e aí recalcou lá atrás, por medo, ou seja lá por que for, em relação a figuras importantes de sua vida, e que ele pode retomar isso na transferência e poder, então, integrar essas partes que estão cindidas, né, dentro dele.
Então, é isso, né? O Winnicott é um dos psicanalistas que falam, né? Que enquanto ele não viveu o ódio na transferência, essa análise está incompleta. Melanie Klein também fala, né, gente, a posição esquizo-paranoide, né? Aquele objeto cindido, que ele ama e odeia. Em algum momento, o analista também pode adquirir essa configuração. É alguém que você odeia, que tem raiva, mas você não para a análise, porque você entende que é importante e que aquilo está te ajudando de algum modo. E se realmente ambos toleram, isso pode se reverter lá na frente, depois de elaborado esse ódio, e aparecer outras características da transferência desse paciente. Mais observações, perguntas, comentários? Bom, a live fica salva aqui. Depois de alguns dias ela vai para o meu canal lá no YouTube. Haveria alguma particularidade na contratransferência em um atendimento online? Olha, depende de muita coisa, né? Primeiro, o ideal, né, o que se espera é que a gente mantenha o setting psicanalítico no online, seja com a mediação de uma imagem, um atendimento só por voz, né? Claro que é diferente, tem coisas diferentes, é um outro formato e etc. Mas o que é o setting analítico? São dois inconscientes em interação, né? Em comunicação. Isso deve ser preservado, essa escuta para o inconsciente. Agora, tem algumas interferências no atendimento online, né? Principalmente quem faz muitos atendimentos seguidos, um certo cansaço que pode ocorrer, o paciente fica talvez, né, mais suscetível a se distrair, dependendo do lugar que ele faz, mas isso também deve ser preservado. Não é porque foi online que o paciente pode fazer no shopping, passeando pelo shopping, olhando vitrine, não. Ele tem que buscar, né, um ambiente seguro em relação ao sigilo, ao anonimato dele, onde ele possa falar com tranquilidade. E aí, não sendo assim, as variáveis que aparecerem, a gente tem que ir trabalhando com elas, sabendo manejar, né? Agora, eu acho que o online não interdita a transferência, pelo contrário, ela vai acontecer também no online, ou a contratransferência ou a transferência. Mais alguma questão, pessoal? Bom, então, quem quiser aprofundar um pouco mais nesses dois conceitos, eu convido para fazer esse curso que começa dia 23, as inscrições vão até dia 20. Tem um link na minha bio, mas se vocês tiverem dificuldade, vocês podem mandar o seu e-mail no meu inbox, que aí eu mando esse link direto para vocês por e-mail, acho que o acesso fica mais fácil. Então, quem tiver interesse, não perca a oportunidade, dia 20 é o último dia de inscrição. A ideia é a gente trabalhar transferência e contratransferência a partir dos principais autores, mas não pensando só no significado em si, mas na função, nas suas manifestações, nos possíveis de desdobramento, e todas as implicações, quer dizer, todas é muita coisa, né? Para um curso com 12 horas aulas. Aliás, a psicanálise, a formação é constante justamente por isso, porque sempre vem aspectos diferentes. Mas eu pretendo, sim, aprofundar essa discussão e vocês são convidados. Então, obrigada a vocês também, agradeço a participação, a escuta, o debate. Muito obrigada a todos, tenham uma boa semana e essa live eu vou salvar então agora. Um abraço a todos.